Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam Shwaro Guratmiti Murti Beda Vibhagne Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 Hi. Bom, então vamos seguir aqui, né, nos encontros para ver quais são os comentários, quais são as dicas que o Swami Paramarthananda dá no eterno tema do Vedanta, que é a pessoa encontrar ela mesma e viu que, na verdade, ela nunca esteve ausente. O problema é achar que ela era uma pessoa, né? Então, o problema é que quando a gente entra nisso, a gente age como uma pessoa, né? Que está acostumada a lidar com o mundo, né? Cheio de coisas que aparecem, saem. E, na verdade, não é nada disso, né? É só vendo que você não é uma pessoa que fica fácil compreender todo esse método, como é que ele funciona, por que que ele funciona desse jeito, quais os pressupostos dele. Então, aonde a gente estava? A gente estava nas três tarefas, né, que a gente tem que fazer quando a gente vai lidando aí para identificar Brahma. Como é que a gente vai identificar Brahma? Porque Brahma é que é o objeto aqui. Então, a nossa primeira tarefa é compreender que Brahman é uma consciência estável, né? Essa é a primeira tarefa. É como o Swami fala num parágrafo anterior aqui, no penúltimo. A consciência lá era então e agora é igualmente. Então, a gente tem que chegar à consciência. Então, uma vez que ele descobriu que Brahman, pela escritura, é a própria consciência, e que devido a isso a gente pode entender que essa consciência agora ela tem que ser procurada, né? Por quê? Porque por enquanto a gente está no conhecimento indireto. O conhecimento indireto está dizendo que Brahman é consciência, né? Agora você chegou lá, então Brahman é consciência. E por que que a Upanishad está dizendo para eu me voltar para mim? Ele diz para eu me voltar para mim mesmo quando eu vou procurar essa consciência, porque a Escritura diz que Brahma é consciência, né? E agora, então, o que que eu tenho a ver com isso? Essa consciência, eu tenho que encontrar ela, então, né? Como é que eu vou encontrar ela? Eu vou sair em peregrinação, eu vou procurar algum darshan, alguma situação especial, algum templo onde alguma experiência me demonstre isso? Não, não é assim. Uma vez estabelecido que Brahma é consciência, agora a gente vai procurar essa consciência, mas não saindo por aí, né? Vamos tentar procurar essa consciência. Então é aí que ocorrem os maiores enganos, porque as pessoas acham que a consciência, né, que é o modo como a gente está olhando um aspecto de Brahman, a gente tem que sair para procurar, né? Eu tenho que sair para procurar por aí. Como é que eu vou encontrar essa consciência? Agora que eu estou com esse foco, eu estou vendo que Deus é consciência. Tá, cheguei aí. Aí agora, onde é que eu vou achar isso? Essa é a grande armadilha, né? Essa é a grande armadilha. Então, qual é o próximo passo? Como o Brahman é consciência, e Brahman é o Akshara, ele é o imperecível, ele é sempre permanente, ele é estável, ele não se modifica. Agora, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que olhar para mim e ver o que que é estável e não se modifica, né? E aí, finalmente, eu descubro que tem um componente, entre aspas, em mim, que funciona no meu dia a dia como uma testemunha. Isso não varia. A testemunha é o quê? Das minhas experiências. As experiências variam, mas é claro que elas têm que ser vistas de um ponto que não tem variação. Então, agora eu estou compreendendo que essa consciência ao qual a Escritura se refere
tem uma característica muito constante, essa minha com o Brahman. Será que é o mesmo? Né? Por isso que ele escreve aqui no final. Eu sou a testemunha imutável, é a característica que eu tenho, eu não me altero. É isso para onde eu tenho que olhar, né? Eu nunca sou um objeto, eu sou sempre aquilo onde os objetos são vistos. Então, primeiro eu chego à consciência, que é quando eu compreendo que Brahman é consciência. Esse é o ponto onde a gente está indo. E agora eu vou ter que equiparar a consciência ao eu, a mim, e dizer assim: ora, eu sou essa consciência, né? E agora, essa são os dois movimentos, né? Os dois primeiros movimentos. A gente agora está enfocando sempre sobre a consciência, porque é onde você vai encontrar em você. É o modo mais simples. Através de quê? Da estabilidade, da imutabilidade. A pessoa às vezes precisa parar para compreender na própria experiência que a testemunha que está sendo acionada é a própria consciência e ela é imutável, ela não varia. É preciso se assentar em si e prestar muita atenção nisso. Primeiro, a gente vai ver todos esses fenômenos ocorrendo na nossa frente. Só que agora a gente começa a ficar mais interessado em ficar estabelecido naquilo que testemunha todos esses fenômenos ocorrendo. Isso é um jogo de atenção. Na prática, o grosso da sua atenção repousa em você mesmo, e o suficiente dela é que se ocupa do mundo fenomênico, né? Então, você antes dispensava muita coisa ao mundo fenomênico de atenção. Agora não é preciso isso, já que você está interessado na origem da sua atenção. É essa que é o macete, né? A sua atenção é você, entre aspas, em movimento, calibrado pela mente, como se a mente fosse um foco de ajuste, né? Esse que é o segundo sadhana, é você compreender essa imutabilidade em você mesmo. Não dá para apreender isso como uma experiência, porque ela não varia, não tem forma, não tem localização. Então, a Upanishad sabe de tudo isso e ela conduz o estudante cuidadosamente através desses obstáculos que são dados pelo hábito em estar condicionado pela percepção. Em termos funcionais, o nosso problema é o hábito condicionado pela percepção. É isso que faz com que a gente estrojete, né, em direção às fantasias da mente, em direção ao mundo fenomênico. Bom, feito isso, agora ele vai entrar com a terceira cápsula do Vedanta, que é onde a gente tinha parado, né? Então a gente já sabe que Brahman foi equiparado à consciência e que a imutabilidade dele eu encontro em mim também. Olha que coisa interessante, né? Há essa imutabilidade. É só a pessoa ser ensinada, mostrada como tomar ciência disso e como proceder diante disso, né? Então, lembrando a terceira cápsula do Vedanta. Aí ele está brincando agora, porque para ele todo mundo esquece tudo nas férias, né? Então, eu estou lembrando tudo agora, estou tendo medo de férias. Isso aqui certamente é uma aula que ele deu depois de um período de férias, né? Então, pela minha mera presença, a minha consciência, que ele botou aqui em aspas, isso é interessante esse detalhe, né? Eu dou vida ao corpo-mente material. E através do corpo-mente material, eu experiencio esse mundo material. O corpo-mente é meramente um meio. Ele não é uma identidade. Ele é um meio, ele é um recurso. Vamos dizer que ele é uma ferramenta. Ele é um hardware que está sendo usado aí, né? Para que a experiência seja possível. E o mundo é o objeto. O corpo-mente é aquele que vai se debruçar em cima do mundo e, interagindo com o mundo, vai produzir experiências.
Agora, eu não sou nem esse meio com o qual as pessoas se identificam, que é o corpo-mente, e muito menos o objeto, né? Eu estou por detrás de todos eles como a consciência, Chaitanya, né? A consciência do Atma, a consciência Atma. Quando ele bota aqui Atma Chaitanya, isso aqui está referenciando a consciência no Atma. O Atma, em geral, muitas vezes ele é entendido como é um modo da pessoa olhar ela mesma, né, e saber que essa consciência está lá, entre aspas, encerrada no corpo, está associada a esse corpo, né? Por isso que ele colocou aqui Atma Chaitanya. É a consciência que você vai olhar através de você mesmo. E aí ele botou aqui, isso é chamado de Tvam-pada Vichara, que é a investigação da palavra você, que é Tvam, né, um pronome pessoal, Tvam. E é chamado também de Tuampada Lakshyartha Nirnayaha, que é a determinação do significado implícito da palavra você, né? Isso aqui depois a gente vai ver como é que isso aqui vai funcionar. A gente já viu anteriormente numa outra aula dele, mas ele vai se deter nisso mais uma vez. Por quê? O significado explícito da palavra você é aquilo que é lhe dado pelo condicionamento. O que é você? Você que está aí do outro lado me olhando. Qual é o significado implícito disso, né? É isso que tem que ser olhado. Então, essas são as duas investigações que são feitas, né? Eu estou por detrás de todo o corpo-mente e de todo mundo, como o próprio Chaitanya. Mas vamos se fixar aqui na visão da consciência aqui, como o Atma, né? O Atma, aquele residente interno que se usa. Isso é uma coisa provisória, porque afinal de contas, Atma é igual a Paramatma, mas é uma visão provisória. É como eu falei, o Vedanta ele vai conduzindo com cuidado, porque ele sabe do nosso hábito, né, em ficar perdido no mundo das experiências e achando que nós somos um corpo-mente, quando na verdade a gente está se confundindo com um meio de experimentação. E ainda não terminou. Então a gente volta para a sessão anterior. Na sessão anterior, dissemos que o não variável é o Karanan, ele é a causa, né? Está aqui. Ele é o único, sempre tem que lembrar disso. Ele é o único, não tem diversidade. Sara, ele é a essência, Nitya, permanente e, sobretudo, ele é a verdade, né? Os sentidos não captam isso, esse é que é o nosso grande problema. Assim, você tem que conectar esse Karanam, que é Eka, Sara, Nitya e Satya da sessão anterior, tem que fazer a relação. É agora que a relação vai ter que ser feita. Que relação entre esse Karanam, né, e Chaitanya, Atma Chaitanya. Essa é a correlação que vai ter que ser feita. Ele está dizendo que é como um casamento. Primeiro, você tem de ver esse jatakan um do outro. Isso é para o casamento dos indianos, você primeiro consulta o mapa astrológico de nascimento para determinar as compatibilidades, né, entre os noivos. Depois você tem de arrumar o mandapam, que é um abrigo especial onde ocorre o casamento, com fogo sagrado no meio representando a divina testemunha. Uma vez tudo acertado, qual é o ponto crucial? Aí é dar um nó, ou seja, juntar os dois. Da mesma forma, eu cheguei ao significado da palavra eu, né? Só a noiva está pronta. Ele está comparando o aluno com a noiva. Eu cheguei ao significado da palavra, né? Eu, só a noiva está pronta. Agora falta o noivo. Na sessão anterior, dizemos que o não variável é Brahman, que é tudo isso aqui, né? É Eka único, Sara, essência, Nitya, permanente, Satyam, verdade. E na meditação eu tenho de atar o nó. Que meditação? Que meditação eu tenho que atar o nó? A meditação vedântica. É através dela que eu vou atar o nó, né?
Eu vou meditar no ensinamento. Então, na meditação vedântica, a rigor, a gente repassa o ensinamento. A gente fica contemplando o ensinamento até que haja compreensão do que o ensinamento está querendo te mostrar, uma compreensão direta. E como é isso? Eu, a consciência não variável, aí ele brincou, ou sou, né? O próprio Brahma, Eka Sara Nitya Satyam. Em outras palavras, eu sou Brahma, tá? Aham Brahmasmi, eu sou Brahma. Portanto, agarrar-se a Brahman não é uma ação física. Apegar-se a Brahman significa não se esquecer de que eu sou esse Brahman. Não se esquecer como? Usando a meditação vedântica. É assim que a gente não esquece, né? O tempo todo contemplando os ensinamentos. Apegar-se a Brahman significa não se esquecer de que eu sou esse Brahman. Fosse nas histórias purânicas, agarrar-se a Brahman significaria manter Brahman como uma pessoa, tipo Bhagawan, quando nos agarramos às suas pernas e braços, etc. Né? É algo físico, já que tomamos Bhagawan por uma pessoa. Isso é no caso dos Puranas, né? Que são visões fortemente duais, fortemente de devoção dual. Agora, nesse caso, segurar-se a Bhagawan, nesse caso aqui, significa o quê? Agarrar-se a uma imagem ou fotografia, né? Um Ishtadevata que você tenha lá, faz suas orações, etc., ou tem uma foto, né? Mas em Vedanta, agarrar-se a Bhagawan é agarrar-se a Brahman. E agarrar-se a Brahman é não esquecer o fato de que Brahman é a minha própria natureza real e superior, ou seja, é a sua única natureza, né? Só existe essa natureza mesmo, não tem outra. Repara que tem um jogo de palavras aqui no Vedanta. O Vedanta é um meio, né? Então ele tem um jogo de palavras, né? Primeiro o indivíduo estabelece que o Atma dele talvez seja Chaitanya, né? Porque toda cultura, toda variação, os vários enfoques hindus falam do Atman, mas há vários modos de olhar o Atman. Um desses modos, que é o mais comum, é nos ciclos exclusivamente devocionais. Atman é o residente interno, né? Que ele não é uno com Bhagawan. Essa é a ideia, né? Deus está lá e eu estou aqui. Eu não sou uno com ele. Deus é Deus, Atma é Atma. Então, aqui a abordagem do Atman é para que o hindu, tão acostumado a usar essa palavra, comece a achar, comece a suspeitar que esse Atman, que ele entende como a essência dele, personalíssima, né, específica, seja, na verdade, o próprio Bhagawan. Essa que é a diferença da visão dual para a visão que é não dual. Essa é a ideia. Numa visão exclusivamente dual, essa dúvida nunca aparece na cabeça do devoto, né? Mas é por isso que eles usam essas palavras. O indivíduo tem o hábito de falar do Atma como algo individual a ele. E agora, na verdade, a coisa vai mudar, né? O Atman vai ser visto como o próprio Chaitanya, que é o próprio Brahman, né? Por isso que ele disse aqui, né? Em geral, numa visão dual, como é que a gente faz? A gente se agarra a Deus. O que que é isso? É ter uma referência na sua mão, né? Você tem que ter uma referência, você tem que ter uma imagem, você tem que ter uma foto, você reza, né? Você faz suas orações, você pede as coisas, né, para Deus, as coisas que você quer. Essa é uma visão dual. Agora, nesse caso aqui é diferente, é você firmar o ensinamento. E o que que o ensinamento te diz? Que Brahman é a sua própria natureza real superior. Ou seja, o que está querendo dizer aqui é que Brahman é Atman, né? É a mesma coisa.
Então, na visão dual, esse Atma, ele perde essa individualidade como se fosse um espírito peculiar, né? Ele perde aquilo e ele fica equivalente ao próprio Paramatma. Essa é a diferença. Eu não sou mais uma alma, um espírito. Não, eu sou o próprio único espírito. Lembra que uma das características de Brahman é Eka. Eka é único, só a ele. Quando se diz que só a ele, é porque só a ele mesmo, não tem outra coisa. O resto é tudo um jogo de sobreposições, né? Isso está legal para vocês? Vocês estão vendo essas passagens? Por que que o Swami ele tem que tratar desse jeito? Porque ele está lidando com alunos de cunho fortemente dual, né, nos estudos dele. Então ele tem que ir desmontando isso. Por isso que ele insiste tanto. Ele vai dizendo, não, olha só, esse átomo aí que você está vendo como se fosse uma coisa exclusiva, algo que vive dentro de você, né, que está lá dentro. Será que está dentro mesmo? Né? Eu estou dizendo outra coisa. Eu estou dizendo que esse Atma é o próprio Chaitanya, né? Essa é a diferença de visão. Só que não dá para fazer isso usando um símbolo. Por quê? Porque o símbolo vai usar suas percepções. Ele vai te dar uma visão objetal de Brahman. Vai te dar a visão de Brahman como objeto. Mesmo que a pessoa ela ache que não vai ser assim, o condicionamento dela vai insistir e olhar Deus como se fosse um algo fora. Quando se fala olhar para Brahman como objeto, é como se ele estivesse fora de você, né? É isso que o Swami tenta evitar, né? Ele vai driblando. Isso aqui, ele, na verdade, se você olhar esses textos e rebater, colocando afirmação contrária, o que que ele está fazendo é driblando um monte de condicionamentos duais religiosos aqui. Essa é a grande preocupação dele. Ele tem que driblar isso. Por isso que ele é tão minucioso, né? Porque esses condicionamentos, eles estão dentro da gente, né? Da nossa compreensão, da nossa vivência, eles acabam condicionando. Até quando uma pessoa vai ler isso, ela olha com esse condicionamento. Por isso que toda hora ele chama essa atenção, o tempo todo, né? Ele diz aqui, o que que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que no fundamento de tudo, isso é um conhecimento. Agarrar-se a Brahman é não esquecer o fato de que Brahman é minha própria natureza real e superior. Um fato que ele é estabelecido através de quê? Do seu conhecimento direto. Agora, olha só, continuando essa história da dificuldade de lidar com uma tradição única, exclusivamente dual, olha que começa aqui, ó. Isso aqui é um estudante falando para ele. Imagina para ele estar falando isso, quantas vezes ele ouviu nas décadas de ensino que ele tem, ó. Mas, Somidi, isso é muito, muito difícil. Olha que interessante. É o condicionamento do O aparecendo aqui. Afirmar que eu sou Brahman é difícil. Aí, nesse caso, o Vedanta diz o seguinte: você não está pronto para o Jnana Yoga. Logo, volte para Karma Yoga, que está sempre disponível. Karma Yoga é tipo a turma de treinamento, né? Portanto, se você não pode afirmar aquele Brahman que eu apontava e dizia aquele lá, né, que está num determinado espaço celestial, tudo, aquele Brahman eu sou, então não há nada com que se preocupar. Você só não está pronto para Soham. Soham é o quê? Quer dizer, eu sou ele, né? Isso aqui é até a base de uma meditação, né? Soham, Soham. Você não está pronto para isso, eu sou ele. Antes de chegar a esse Soham, eu sou ele, pratique Dasoham. Eu sou seu servo devoto, né? Se estabeleça no Karma Yoga, é isso que ele está querendo dizer aqui. Fique bem estabelecido nisso. Voltem ao templo, voltem às imagens e digam: ó Senhor, somente você pode me salvar. Siga Dasohan até estar pronto para afirmar que o imitável Brahman é você, a testemunha consciência. Dasohan é apenas uma solução de primeiros socorros. Somente Sohan é a solução final. Todas as pessoas da Sohan terão de vir para Sohan, mais dia menos dia.
todas as pessoas que veem Deus fora delas, uma hora vão ter que chegar a essa identidade única. Eu sou Brahman. Dizer que você é Brahman não é nenhum mérito seu. Tem que deixar isso claro. É porque só tem Brahman, né? Então, qualquer pessoa que você veja na rua, né, a pessoa mais alheia a isso, ela não deixa de ser Brahman também, né? Não é mérito nenhum de ninguém, não. No fundo, é como se eu dissesse assim: não existe você. Entenderam agora como é que eu posso dizer não existe você sem cometer um atentado, né, contra a sua integridade? Dizer, pô, então eu não existo? Não, você existe, só que você é outra coisa, que não é uma coisa, né? Essa que é a ideia. Esse é o grande obstáculo. Como é que eu, condicionado pela percepção que influencia todo o meu aparato mental, que estou acostumado a ver Deus no local, que me toma erroneamente por uma entidade separada, esse monte de problemas e que vão ter que ir sendo retirados. Toda essa sucessão de equívocos. São equívocos, né? Aí a pessoa diz assim, quer ver? É um grande equívoco. Ela diz assim: eu sei o que é bom para mim. Isso é um certo problema, porque se ela entende esse eu como uma entidade separada, ela é uma entidade, mas não separada. Se ela entende esse eu como uma entidade separada, ela está partindo de um pressuposto que não é verdadeiro, que a própria experiência pessoal dela no dia a dia, o estudo dessa experiência, mostra que essa base não tem fundamento, né? Se ela está partindo da visão de que ela é uma entidade separada, ela está imaginando alguma coisa sobre ela. E com certeza ela está imaginando coisas boas, imaginárias, para essa entidade imaginária. Entenderam? Como é que a coisa é praticamente uma alucinação? A melhor palavra que eu vejo para isso aqui é alucinação. Nós estamos alucinados, né? É uma alucinação. Eu sou uma entidade separada. Não tem nada na sua experiência que te demonstre isso. Nada, absolutamente nada. Todos agem assim, então é uma alucinação coletiva, porque é a mais difícil de todas, né? Como é que eu vou superar uma alucinação coletiva? Aí o que que ele está querendo dizer aqui, né? O que que a pessoa precisa? A pessoa, ela precisa estar muito afim para romper com todos essas visões dela mesma baseadas na percepção e na leitura que a mente faz disso. Ela tem que estar muito disposta, porque ela não vai encontrar nada fora que apoie isso. Em geral, as pessoas não estão interessadas nisso, né? Então é o que ele disse aqui, ó. Todas as pessoas que estão vendo Deus lá fora, mais dia, menos dia, sabe-se lá quanto tempo é isso, vão ter que chegar à compreensão plena de que só há uma única e indivisível realidade. E que ela é essa única e indivisível realidade, não por mérito nenhuma, pela sua própria mera existência, né? A suposição do professor de Vedanta é de que todos os alunos que frequentam a aula estão prontos para Soham, para eu sou ele. A expectativa irrealista do guru é de que os alunos estão prontos. Eu também vou assumir que vocês são adhikaris, ou seja, que vocês estão qualificados, né? Ele vai ter que partir desse pressuposto. Se a pessoa não compreende essas manobras que ele faz, ela tem que olhar com cuidado para o modo como ela vê ela mesma, né? Como é que no fundo eu estou me vendo? Às vezes a pessoa tem a ideia de que ela se vê de um jeito, mas na verdade se vê de outro. Tem recursos para saber realmente como é que você se vê, né? Na sua experiência do dia a dia, você consegue saber como é que você se vê. Se você está esperando muitos resultados, né? Muitas expectativas em relação a essa personalidade, então, provavelmente, mesmo depois de ter tido contato bastante com essas escrituras, com essas aulas todas, se existem muitas essas expectativas, elas estão mostrando que ainda há
traços de uma visão equivocada no aluno. Ele está se vendo como algo separado, como algo limitado, né? Mas o Swami Paramartananda, ele está partindo do pressuposto de que ele está lidando com pessoas plenamente qualificadas. A qualificação vem com o tempo, né? Isso foi dito no 10º verso que vimos antes das férias. Ele está achando os alunos dele meio verdes, né? Voltaram meio desmaturaram e ficaram um pouco verdes depois das férias. O que que diz o 10º verso? Ó? No envoltório supremo e luminoso, né, encontra-se Brahman, imaculado e sem divisões. É puro, é a luz das luzes, é aquele conhecido pelos conhecedores do átomo. Aqui está tudo o que o estudante precisa. Aqui está dizendo que encontra-se Brahman por discernimento. Aqui está dizendo que as características que você vai encontrar, né, de estabilidade e permanência são as mesmas, né? E aqui está dizendo que uma vez que isso seja conhecido, né, isso é o próprio Brahman. É como se ele jogasse o indivíduo para um outro modo de olhar o próprio Atman. Então, no brilhante Vijnanamaya Kosha, que é a bainha, né, do intelecto, a bainha do discernimento, né, a estrutura do discernimento, em meio a todos os pensamentos variáveis, o puro Brahman está lá, como a consciência não variável. Pronto, ele falou. É isso aqui o que está acontecendo. É o próprio Brahman que está lá como a consciência não variável. Às vezes os pensamentos são puros, frequentemente são também impuros, né? Os pensamentos são a mistura disso, ó, raga, doesha, kama, krodha, lobha, moha. Isso é apego, aversão, desejo, raiva, ilusão, ganância. Os pensamentos são uma mistura. Mas em meio aos pensamentos puros e impuros, a consciência não variável ela é pura ou impura, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que se ela é estável, né? Se ela é estável, se ela é permanente, e se tudo isso fica passando por ela, né? E depois volta, ela continua lá, isso quer dizer que ela não está sendo maculada, né? A testemunha não é maculada por aquilo que ela testemunha. É isso que ele está querendo dizer aqui. Essa consciência não variável, ela é pura ou impura? Você vê isso na sua própria experiência, né? Você está ouvindo bem? Ela é pura. Quando é que é pura? Ela é pura toda hora. Tal Brahman, esse Brahman, esta consciência, ela é Shubra, que significa sempre puro, Sudham, né? Então, ele está fazendo um apelo para que a pessoa volte para si mesmo e aquele Atman, que ela via como algo separado, ela começa a perceber esse Atman como algo estável, que, portanto, tem compatibilidade total com a descrição que as escrituras dão de Brahman, imutável. Então, você volta para o Atman, mas olha o Atman de uma outra forma. É o próprio Deus. Então, nesse momento, não tem mais a ideia de Atman e Deus, né? O pequeno espírito e o grande espírito. Não faz sentido isso. Há um só espírito. Se há um pequeno espírito e um grande espírito, cada um tem uma realidade própria, então você não teria um espírito único, você não teria uma unicidade, né? Você teria uma série de dualidades. Aí ele continua aqui, ó, baseado aqui nesse verso que a gente viu aqui, que era o 10º, né, antes das férias. Não é isso? É. Essa expressão aqui, ó, é a luz última, é a luz das luzes. Isso que quer dizer isso aqui, Jyoti Chan, Jyoti He. É a luz última, a luz das luzes. É a luz que dá luz a todas as outras luzes. É a luz de todas as outras luzes. Aí ele diz: quem conhece o Atma, a consciência não variável, aonde? Em você, né? Quem conhece esse Atma mesmo, como a consciência não variável, quem conhece como?
Quem sabe discerni-la, né, da experiência que está sempre variando, quem sabe discerni-la o tempo todo na sua experiência do dia a dia, quem conhece realmente como ela mesma, conhece o Jagat Karanam Brahman, o Brahma, a causa do universo, né? Então, Atma Yanam é Brahma Yanam, ou seja, o conhecimento do Atma, ele significa pura e simplesmente o conhecimento de Deus. Aí ele fala aqui, ó, isso aqui eu acho que é o enunciado mais importante dessa, dessa aula. A autorrealização é a realização de Deus. Só que para a autorrealização ser a realização de Deus, o indivíduo tem que olhar para ele mesmo de uma forma muito diferente do que ele olhava, né? Ambas não são realizações separadas uma da outra, né? Quando o indivíduo compreende o que que ele automaticamente compreende que ele é o único, só há esse único. Essa é a compreensão direta, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? O Swami, ele está usando vários recursos aqui para impedir que a pessoa volte a se enxergar a si mesma como se ela fosse um espírito vivendo dentro desse corpo. É isso que ele está tentando fazer. Ele está tentando dizer, não, isso não é real, isso não tem realidade própria. Não há um espírito vivendo no meu corpo, um outro espírito vivendo no seu corpo, né? Para o Adwaita Vedanta, isso não faz sentido nenhum. Para as Upanishads, não tem significado isso, né? Todo esse jogo que ele fez aqui é para lidar com isso, como a gente comentou, né? E mesmo quem não tem essa visão devocional, a pessoa acaba se vendo assim também, né? Como uma entidade separada. Mesmo que ela não se identifique com o corpo, ela vai estar identificada com o quê? Com o espírito individualizado, né? Que é um contrassenso. Se o espírito é ilimitado, como é que ele vai estar individualizado? É o que eu estou dizendo, essas considerações é, baseadas numa dualidade estrita, né? Seguindo aquilo ali, elas não se sustentam, né? Quando se usa a própria definição que eles dão das coisas, né? Deus é ilimitado. Se Deus é ilimitado, então não pode ter nada além de Deus. Se Deus é limitado, como é que eu sou um espírito? Eu sou um espírito separado de Deus e Deus é ilimitado? Que conversa é essa? Isso é um dos efeitos da alucinação, né? Então é estranho dizer isso, mas um devoto não dual, ele está na alucinação também. É uma alucinação mais saudável porque ele não sofre, né? Ele fica contente, mas é uma alucinação também, né? Todo esforço do Vedanta é para que o indivíduo pare de se ver como algo individualizado de existência separada. Esse é o esforço do Vedanta, Ô, né? Alex, Oi, oi, Betânia. tudo bem? Que bom que Tudo você bom? voltou. Ah, que É, bom ouvir. eu lembro, assim, durante toda a minha trajetória católica, né, que foi desde meu nascimento, vamos dizer, ouvi, né, sobre o Deus é onipresente. Só que nunca me explicaram isso como o Vedanta explicou. Uhum, Então, tipo, porque se é onipresente, só há ele, né? exato. Não tem outra presença, se é onipresente. E aí, quando eu comecei a ouvir isso no Vedanta, eu falei, uau, como é que isso estava lá e, e nunca me dei conta do onipresente enquanto esse princípio nunca ausente, né? Uhum, Está presente em tudo. Então, assim, né? São colocações, mas sem explicações, então não tem a compreensão, né? isso. Então, quanto é lógico isso, né? E também se é ilimitado, então só existe aquilo, que não é Pois é. possível, não tem mais. Então, algumas coisas assim que para mim o Vedanta explica fabulosamente que não dá para refutar.
Com certeza, com certeza. O que que você acabou de dizer é a diferença entre o dogma e entre o ensino espiritual baseado na sua própria experiência. O dogma é isso, é um monte de coisa, né, assim, colocadas diante do devoto, do estudante, mas que não tem explicação nenhuma, né? Aí o estudante diz, poxa, mas se Deus é onipresente, como é que pode ter outra coisa além de uma presença só? Né? Não, mas Deus está lá no céu e você está aqui pagando pecados. Né? Essas são as inconsistências de uma religiosidade dual. Né? As inconsistências existem nos próprios textos duais. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Então, como é que pode ter algo que não seja Deus, né? Então, o problema aí é um problema de compreensão do ser humano mesmo. Não tem problema nenhum com nada, exceto a compreensão do ser humano. Aí, como você bem falou, o Vedanta ele vai colocando isso lindamente, né? Que ele devolve tudo isso para você. Ele quer que você descubra isso em você mesmo. Muito bacana, é isso mesmo que você colocou, Betânia. Muito bem colocado. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre essas visões nossas como criaturas limitadas? Isso não faz sentido nenhum, né? Para quem entende isso, trata-se de alucidação. Alucinação. É uma alucinação para sair da alucinação. É isso aí mesmo. Por isso que é uma alucinação, né? É uma alucinação mesmo. Aí a gente não entende. Você entra você vai Eu lendo. acho que o Marcelo devia fazer um novo glossário ali de Ah, palavras é, do grupo de estudos do Vedanta, porque ele inventa cada uma que é. só ele traduz, eu acho incrível. A Marcela é inspirada. Ele é inspirado porque um dos pais dele é carioca. Por isso que ele é inspirado. Acho que é o pai dele ou a tua mãe que é carioca. É o pai, viu? Por isso que o cara é inspirado. Carioca é um bicho chato mesmo, né? Toda hora parece torcida do Flamengo, sempre perturbando os outros. Deus me livre. Então, vamos lá. Vocês lembram que ele tinha pulado o mantra número 9? Porque ele falava do fruto do autoconhecimento, né? E, em geral, em Vedanta, a gente deixa os comentários, as elucidações sobre o fruto do autoconhecimento no final de tudo. Então ele vai pular de novo, ó. Continuando, eu pulei o mantra número 9, que ele fala do fruto, do benefício desse conhecimento. Quais são os frutos que eu tenho desse conhecimento, né? E a gente vai ver ao final dessa sessão. Agora, ele quer ir ao 11º mantra, né? O que que diz o 11º mantra? O 11º mantra é bonito pra caramba, ó. Lá onde? Em você. A pessoa tem que olhar assim, ó. Lá o sol não ilumina. Lá onde? Em você. Em você, o sol não ilumina, nem a lua, nem as estrelas. Esses relâmpagos não iluminam. Como poderia esse fogo? Em seguida, somente a ele, você, que brilha por si mesmo, que é auto-evidente, tudo mais brilha, tudo se torna evidente, né? Por sua luz, tudo isso brilha. Por sua luz, tudo isso se torna conhecido e operante, né? Tudo se torna evidente. É um mantra muito famoso, né? É muito bonito esse mantra. Né? A gente, em geral, as pessoas têm uma visão não muito boa de si mesmas, né? Porque ficam olhando para a mente, para o corpo. E o corpo, então, é uma decrepitude só, né? Aí, quando lê um mantra desse, né, coloca a pessoa num outro ponto, né? Em mim, em mim o sol não ilumina, né? Em mim nem a lua, nem as estrelas. Esses relâmpagos não me iluminam. Como poderia esse fogo, está falando do fogo sacrificial, né? Em seguida, somente a mim, que brilho por mim mesmo, tudo mais brilha, tudo mais se torna evidente. Pela minha luz, todas as outras luzes podem brilhar, iluminando seja lá o que for. É um mantra muito famoso, utilizado durante o Arati, que é a cerimônia do,
do final do dia, né, em todos os tempos tradicionais. Esse mantra é a explicação desse termo aqui, ó. Aqui está errado botar palavra, é um termo, né? Da expressão. Deixa eu mudar aqui. É a explicação da expressão à luz de todas as luzes, do 10º mantra, né? Essa expressão significa literalmente, né? A tradução é luz de todas as luzes. Muito, muito profunda a expressão. É por isso que o Sr. Krishna a usa de empréstimo no verso 18º do 13º capítulo da Bhagavad Gita. Ele fala assim para o Arjuna, ó, Arjuna pergunta do Atma, né? E ele diz para o Arjuna, Arjuna, dizem que essa é a luz das luzes e está além da escuridão. O que é essa escuridão aí? É a ignorância do ser humano com relação a ele mesmo. É ele se ver como ser humano. Essa que é a escuridão, né? O Senhor Krishna toma de empréstimo essa expressão, como, aliás, as expressões da Bhagavad Gita, elas vêm das Upanishads, né? Só que o Bhagavad Gita, ele é mais direcionado para os Karma Yogis, né? O pessoal desenvolveu o Karma Yoga olhando para isso, né? Olhando para essa verdadeira identidade, né? É um livro incrível mesmo, né? Porque o Bhagavad Gita, tem uma coisa interessante, sabia? Quando o Swami Chimayananda começou a falar para as pessoas, depois de passar um tempo lá nos Himalaias com o Swami Tapovan, lá eles estudavam basicamente só as Upanishads. Mas tanto o Chimayananda como o Tapovan, eles eram renunciantes. Quando o Swami Chimayananda começou a falar para as multidões, ele começou a falar para multidões. Ele viu que falar as Upanishads era meio difícil, porque é algo voltado para renunciantes. Então ele preferiu focar mais na Bhagavad Gita, que é voltado, né, para uma pessoa que está numa vida ativa. E é claro que isso aí é relativo, né? Mas foi o modo como ele viu, né? A gente aqui, por exemplo, temos uma vida ativa e estamos estudando uma Upanishad. Mas é interessante a ideia dele, né, de focar mais no Bhagavad Gita. Bom, e qual é a essência desse mantra? Atma é a luz última, porque é o iluminador de tudo. É aquele que torna tudo conhecido. Lembra o que é o iluminador para o Vedanta? É aquilo que torna tudo conhecido, ou seja, é aquilo que torna toda experiência possível. É aquilo que torna toda experiência possível. É a luz última, porque é o iluminador de tudo e nunca é iluminado por nada, nem o sol, nem as estrelas, nem os relâmpagos. É sempre o iluminador, nunca é o iluminado. Sempre o experimentador, nunca o experimentado. É sempre o conhecedor, nunca o conhecido, porque os termos iluminação e conhecimento são termos sinônimos. A palavra iluminação é usada figurativamente no sentido de conhecimento. É por isso que quando uma pessoa dá uma palestra com muita informação, em inglês há uma expressão que talvez você já tenha ouvido. Foi uma palestra luminosa. Não é que o orador tem uma lanterna na mão. Luminosa significa informativa. Adquire-se muito conhecimento. Lembrem-se sempre que iluminar e saber são sinônimos. Quando se diz que Atma é sempre o iluminador, isso significa que Atma é sempre o conhecedor, nunca o conhecido. E como ele não é nunca o conhecido, ele não pode ser transformado num objeto. Por isso que a abordagem da Upanishad ela é bem diferente. Eu não estou lidando com objeto, né? No fundo, eu estou lidando comigo mesmo. Só que quando eu vou me procurar, depois de ler isso aqui tudo, eu não consigo me definir. É isso que algumas pessoas ficam meio aflitas, né? Eu não consigo me definir. Por que que você não consegue se definir? Porque você não tem definição mesmo. Essa que é a verdade. É que a gente já comentou aqui várias vezes. Você é um mistério. É o mesmo mistério do mundo. Você é ele, é o mesmo, é exatamente o mesmo. Mistério é mistério, né? O espírito.
O Atman nunca pode ser conhecido ou iluminado por nada. É o que se diz nas duas primeiras linhas, né? A palavra Tatra aqui significa Atma, consciência, Chaitanya, né? Tatra, aí ele aqui entrou aqui na gramática, né, do sânscrito. Tatra é sétimo caso, você tem de converter em segundo caso, né? Aí ele vai falando, bati deve ser convertido no causal. Isso é gramática. Sendo este um mantra muito importante, ele é analisado no Brahma Sutra. Anukritehe Tasya Cha é o sutra. É esse sutra aqui do Brahma Sutra. Vyasacharya, né, o sábio Vyasa, ele analisa esse fato. O Deus Sol, ou Surya, ilumina tudo. Ele é tão brilhante. Mas mesmo Surya jamais pode iluminar a consciência. Por que que não pode iluminar a consciência? O próprio Sol é conhecido por causa de quê? Da consciência, de Chaitanya. Chaitanya não é conhecido por causa do Sol, né? Um cego pode chegar à compreensão da sua própria natureza sem nunca ter visto o Sol. É ou não é? Depende se ele ouve esses ensinamentos e absorve, né? Entretanto, somente por causa da consciência, Chaitanya, sou capaz de falar sobre a existência do Sol, de Surya. Eu sou ciente do Sol, né? Eu é que sou ciente do Sol. Eu é quem prova a existência do Sol. O Sol não prova a existência de mim, não prova a minha existência, a consciência. Vocês já pensaram nisso? É você que prova essa existência provisória desse corpo. É você que prova, que demonstra a existência de um oceano. É você mesmo. É você que prova a existência do ar, das montanhas, das galáxias, né? Nada disso prova você. É o contrário. Você e a partir de você surge o mundo todo, né? É você e a partir de você surge tudo, né? Esse parágrafo aqui ele é um pouco comprido e eu vou dar uma parada por aqui, né? Tudo bem? A gente pode ficar contemplando isso aqui, ó. Eu é que sou ciente do Sol, das montanhas, das galáxias, das bactérias e dos vírus. Eu é quem demonstro a existência de tudo isso. Nada disso prova que eu exista. É o contrário, né? O Sol não prova a minha existência. Eu, a consciência. Portanto, eu ilumino o Sol. Então, da próxima vez, quando as pessoas chegarem para você e dizerem assim, né? Puxa, que legal que esse sol está iluminando a gente. Vocês falam, não, não, a gente é que ilumina o sol. Aí os caras já vão ligar, né? O 190, vai chamar aí a ambulância, o SAMU. Ó, leva um cara lá para casa lá de reclusão psiquiátrica, que o cara está dizendo que ele está iluminando o sol. Aí você ainda pode dizer, não, não sou eu que ilumino o sol, todos nós iluminamos o sol. E pior, ele está numa alucinação coletiva, está achando que todo mundo está iluminando o sol. Pior ele dizer que só ele existe, o sol nem existe. Nossa, aí pior ainda, aí já é caso terminal mesmo. Aí todo vai acabar levando injeção, tomando remédio, é melhor ficar quieto. Melhor escapar dessa internação, né? Já estamos internados aqui na colônia das alucinações. A gente não precisa alucinar em cima das alucinações numa casa de loucos mentais, assim. Então, é por isso que às vezes eu fico brincando, mas é assim, né? É um assunto muito inusitado, né? Eu é quem ilumina o sol, né? Imagina, pessoas perguntam assim para Mariré, assim, mãe, o que que você está estudando? Eu estou estudando e estou entendendo que eu é que ilumino o sol. Aí disseram, já era. A gente sempre achou ela meio doida, agora é ponto final, acabou.
É o fim de tudo. Toda a história da vida dela deu nisso, nessa frase absurda. Então é por isso que tem que ter um pouco de cuidado com esse ensino. Porque é certo que vai ser mal compreendido mesmo, né? Então, por isso que tem uma insistência da tradição, para o indivíduo ter muito cuidado com isso aqui. Aí, isso aí dá aquela ideia, né, de que tem que ser um ensino fechado, secreto. Não, não é nada disso, não precisa ser disso. É porque se abrir geral e sair falando isso, ninguém vai entender nada e eu vou acabar dando um jeito em você, entendeu? Como já deram em vários santos cristãos que chegaram a essa conclusão que só havia Deus, que eles eram Deus e viraram blasfemos, né? A acusação era essa, né? Tanto na parte judaica, muçulmana, na cristã, mais daquela né, institucional, etc. Quando o indivíduo falava que ele era Deus, ele era um apóstata, um herege mesmo, né? Em alguns locais o cara era morto, em outros era degradado, em outros era tido como louco mesmo, deixa ele no canto dele ali, né? O cara no dia seguinte a rezar a missa não tinha mais ninguém. Isso ocorria, sabia? Lá todo mundo fugia. Pô, né? É um herege tudo. Então tem que ter cuidado sim, né? Com esse ensino. A gente às vezes acha ele tão incrível, quer falar com as outras pessoas sobre Vedanta, mas em geral não funciona, viu? Não funciona. Mas é muito bacana. Bom, alguém quer colocar alguma coisa? Né? Então, toda vez que vocês verem o sol iluminando você, você diz assim: Sol, não caio na sua conversa. Quem está te iluminando sou eu, farsante. Não é? É isso mesmo. Falou, gente. Uma grande alegria revê-los e revê-las. Vamos lá? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Gratidão ao Dakshinamurti, gratidão ao Vedanta. Oi, pessoal. Quero deixar aqui um recado muito sincero. Faz mais de 5 anos que eu estou dentro da nossa Sampradaya Vedântica e isso transformou completamente a minha vida. Antes eu estava totalmente engajado no mundo, achando que de alguma forma o sucesso, o prazer, o reconhecimento iam me resolver. Mas com o tempo eu percebi que nada disso trazia uma paz duradoura. E foi através dos ensinamentos e principalmente da orientação do professor Arlindo Nagar que eu consegui entender de forma prática que existe sim uma possibilidade de libertação, que não é só teoria, que é algo real, que muda a forma como a gente vive e se relaciona com tudo. Essa transformação eu devo a ele, ao Arlindo Nagar, que me deu acesso às escrituras, que me ensinou a ver com clareza, com paciência e firmeza, sempre fiel à tradição que ele representa com tanta integridade. Por isso, eu sou profundamente grato. E eu gostaria de incentivar que, se esse ensinamento tocou você de alguma forma, considere fazer uma doação periódica. É uma maneira concreta de apoiar o futuro dessa missão aqui no Brasil, que é conduzida com tanto empenho pelo nosso professor Arlindo. Muito obrigado.